Boa noite a todos. Que bom vê-lo novamente aqui na casa do Senhor. Hoje a gente tem mais pessoas aqui, né? Louvado seja Deus por isso. Culto de quarta-feira, as pessoas já costumam vir para a igreja, não é verdade? Mas eu penso que aqueles que não vieram ontem, anteontem, domingo, sábado, eu creio que perderam alguma coisa. Não perderam, não? Eu penso que perdeu, viu? Mas olha, não fica triste não. O importante é que você está aqui, sabe por quê? Eu sempre tenho falado o seguinte, ó, no final sempre da programação, eu costumo falar assim, ó, se tem um dia que você poderia perder, sempre foi o dia de quando? Anterior, não é verdade? E aí eu falo assim, ó, mas você não pode sempre perder o próximo, porque sempre o próximo vai ser melhor. Louvado seja o Senhor porque você está aqui. Querido, o céu se alegra quando eu e você vamos à casa de Deus. E é interessante notar que por mim mesmo eu não estaria aqui. Sendo sincero para vocês. Por mim mesmo eu estaria lá em casa, faria um suco de laranja bem gostoso, um lanche bem gostoso. Mas sabe o que me fez vir hoje à casa de Deus? O Espírito Santo me incomodou o meu coração. De alguma maneira me impressionou para que hoje eu pudesse estar aqui. Então entenda, se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo te trouxe, amém? Amém. Querido visitante, querido amigo, querida amiga, se você está aqui hoje é porque Deus usou alguém para poder te trazer aqui. Que você sinta muito bem em nosso meio. Sinta-se bem, sabe por quê? Porque essa é a casa do Pai. Sinta-se muito bem, a casa é sua. Deus seja louvado por isso. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem especial. E essa semana nós estamos tendo uma semana de evangelismo da Semana Santa. E nós temos trago aqui algumas mensagens especiais. E dentre essas mensagens, eu duvido se vocês vão se lembrar. A mensagem de sábado foi qual? Muito bem, a porta aberta, exatamente isso. A segunda mensagem? A tentação. Nossa, olha isso, esse Paulo está arrebentando aqui. Está metendo a bola, metendo a bola no gol. Agora vou responder mais. Que isso, hein? A tentação, exatamente. O terceiro dia. Estou ouvindo o barulho até do grilo aqui agora. O terceiro dia foi qual? A minha idade não me deixa lembrar. O terceiro dia, vamos lá, a porta aberta, a tentação. Nós estamos em qual dia de hoje? É o quinto dia já. É o quarto dia para o quinto? Foi sábado. Muito bem, então me fala quais são os outros. Não lembro. Não lembra? Sério? Vamos lá, depois nós falamos sobre a missão do Senhor Jesus. E dentro da missão eu contei a história do filho pródigo. Eu falei alguns detalhes da parábola que é extremamente relevante para os nossos dias. Logo após, eu contei uma outra agora, que foi um outro sermão super legal também, que foi sobre o endemoniado de Gadara, exatamente. Eu quis mostrar para a igreja como que funciona o conflito espiritual entre o bem e o mal. Então, no período que o Senhor Jesus pisou aqui nessa terra, o conflito atenuou na pessoa do Senhor Jesus. Mas logo após que o Senhor Jesus se retirou para o deserto, o Senhor Jesus presenciou algumas cenas. E ele viu a imagem do homem, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora estava aparecendo mais com a imagem e semelhança de quem? De Satanás, é isso mesmo. Porque a intenção de Satanás é destruir, desfigurar aquilo que Deus criara. Pois bem, queridos, hoje a mensagem é vasos para a honra, vasos de honra. E eu quero convidar você a ir comigo para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. E eu quero convidar você a ir para o capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Só uma palhinha, só para eu poder me relembrar aqui. Na tentação foram quantas? Exatamente isso. 4 tentações. Exatamente isso.
Eu só queria ver se o povo estava lembrando das 4 estações, sabe? 4. Evangelho de Marcos, capítulo 14. E antes de ler, assim que você achar aí, coloca o seu dedo aí em cima do 14. E eu quero orar com você. Posso falar com Deus junto contigo? Põe sua fronte então. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, grandioso e eterno Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é para nós um grandioso, maravilhoso Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a tua santa casa de oração. Pai querido, que nesse momento o nosso coração e a nossa mente possa estar em sintonia com o Criador, e que ao abrir a sua palavra possamos saborear do bom maná que o Senhor preparou para nós. Cuida de cada um aqui, Senhor, que possamos ser preenchidos pela tua palavra, nós possamos sentir a tua presença, possamos sentir o teu sorriso, e possamos ter a certeza absoluta de que nós estamos te adorando nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu posso dizer que foi um momento de paz que o Senhor Jesus teve. Olha isso, hein? Um momento de paz que o Senhor Jesus teve. Um pouco antes do Evangelho de Mateus, capítulo 14, os fariseus, os saduceus estavam tramando para poder tirar a vida do Senhor Jesus. E eles descobriram que o Senhor Jesus ia posar em Betânia antes de comemorar a Páscoa. E os fariseus, os saduceus, inclusive os apóstolos, eles acreditavam que o Senhor Jesus iria ser entronizado no período da Páscoa. E todo o povo ali estava ali esperando, na expectativa de que logo, logo o Senhor Jesus por si próprio iria declarar o rei de Israel, o rei, na verdade, de todo esse planeta. Lembre-se, a missão de Jesus não era ser rei do planeta, ele já era. A missão de Jesus era salvar aqueles que haviam se perdido. E agora, o Senhor Jesus agora estava ali, indo para Betânia. E indo para Betânia tinha uma casa que o Senhor Jesus amava pousar. Tinha um amigo muito precioso. Estou fazendo um contexto para a gente chegar no Evangelho de Mateus capítulo 14, tá bom? Tinha uma casa que o Senhor Jesus amava descansar. Você já imaginou isso? Que delícia! Já imaginou o Senhor Jesus chegar de surpresa e bater lá alta hora da noite na sua casa e dizer assim: olha, eu acabei de chegar aqui em Pouso Alegre e eu vim para dormir na sua casa. Que privilégio, que maravilha seria, já imaginou isso? E o Senhor Jesus então, ele está indo para Betânia. E quando ele está indo para Betânia, ele se lembra, presta atenção, ele se lembra que existem algumas pessoas que ele ama demais. E entre essas pessoas que ele ama demais, tem um homem chamado Lázaro. E junto com Lázaro, a gente não pode esquecer que Lázaro também morava com 2 moças. Qual é o nome das 2 moças? Maria e Marta. Muito bem, Maria e Marta. E é interessante notar que quando Lázaro descobre que o Senhor Jesus está indo para ali, então Lázaro ali se acomoda o Senhor Jesus, só que o Senhor Jesus é chamado para um banquete. É isso mesmo. O Senhor Jesus é chamado para uma celebração. E porque o Senhor Jesus está na casa de Lázaro, então o convite não é só para o Senhor Jesus, é também para os apóstolos que estão com Jesus, é a comitiva do Senhor Jesus, é os 12, né? E não é só para os 12, é também para Lázaro, Marta e Maria. E então chega o momento de eles irem agora para a casa de um homem. Sabe qual é o nome desse homem? Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim, ó: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa,
para que não haja tumulto entre o povo. Então, eles sabiam que Simão tinha preparado uma festa para o Senhor Jesus, mas eles falavam assim: ó, não vamos prender o Senhor Jesus ali não, vamos esperar um pouquinho. E se você for olhar, logo após a perícope, o trecho que nós vamos estudar nessa noite, no versículo 10, você vai ver que agora acontece o pacto de Judas de trair Jesus. Então, eu entendo que aqui nessa perícope, do versículo 3 até o versículo 9, é um momento de paz que o Senhor Jesus tem. Olha que delícia! E é nesse momento de paz que nós vamos estudar, tá bom? Diz assim no versículo 3: estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão. O que mais que diz aí, vírgula? É o ex-leproso, tá bom? É o ex-leproso. Simão estava dando esse banquete para o Senhor Jesus, porque Simão agora era um ex-leproso. Porque Simão tinha sido curado por quem? Pelo Senhor Jesus. E por gratidão ao Senhor Jesus, Simão então preparou esse banquete. Por gratidão ao Senhor Jesus, Simão preparou essa festa. E aí diz, continuando assim, né? O leproso: veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo, de perfume? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-vos aos pobres? E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para memória de mim. É isso que está se dizendo ou não? Para a memória de mim. É isso que está se dizendo ou não? Para a memória de quem? Memória sua. Da mulher. Para a memória da mulher. Simão, ele dá a festa porque ele tinha sido curado por Senhor Jesus. Mas é interessante notar que Simão aceitava o Senhor Jesus como um profeta, um grande, enorme profeta, porque não sei se você se lembra, profeta também fazia milagres. Lembra de Moisés? Moisés fez grandes e poderosos sinais e milagres através do poder de quem? O poder de Deus. E Simão acreditava que o Senhor Jesus havia curado ele de lepra pelo poder de quem? De Deus. Não via no Senhor Jesus a figura do Messias. Simão não via no Senhor Jesus a figura de um Salvador. Ele via o Senhor Jesus na figura de um grande profeta. E é interessante notar que aqui nesse texto já tem alguns problemas. Dentro da cultura judaica, nós temos que lembrar que não tinha asfalto na cidade. Em Betânia não havia asfalto. Então, se não havia asfalto, como é que era a cidade antes de haver asfalto? Estrada de terra. Era estrada de terra. E na época de Jesus não era diferente, era também por estrada de terra. E naquela época o costume judaico era assim, quando um convidado especial ele iria à casa de alguém, então vamos supor que o Senhor Jesus fosse à minha casa, ao lado da porta eu deixava já alguns utensílios para poder lavar os pés do meu convidado especial, que seria o Senhor Jesus. Só que a grande questão é que Simão, ele não lavou os pés do Senhor Jesus. A grande questão é que, não sei se foi porque Simão esqueceu, ou se foi um mal entendido, o texto não diz que Simão lavou os pés do Senhor Jesus. E naquela grande mesa, naquela grande festa, estava a comitiva,
o Senhor Jesus, Simão, claro, era um dos principais da festa, certo? Era o anfitrião da festa. E estava também, sabe quem? Olha aqui, presta atenção, Lázaro. E Marta estava servindo as mesas, como de costume de Marta, né? E Maria estava quietinha no cantinho dela. A grande questão é que havia muitas pessoas que nem estavam tão impressionados com o Senhor Jesus, mas sabe por que eles foram? Eles foram para poder ouvir Lázaro falar. Logo, claro, Lázaro havia ressuscitado. Você já imaginou? Você encontrar com uma pessoa que ficou morta durante 3, 4 dias. E aí você chega e os judeus estavam loucos, desesperados para conversar com Lázaro. Sabe para quê? Para perguntar para Lázaro assim: Lázaro, conta para nós qual foi a experiência que você teve. Só que eles se frustraram. Sabe por quê? Sabe qual foi a experiência que Lázaro teve? Fechei e abri os meus olhos. Porque a Bíblia, ela relata que a morte é como um sono. E o livro de Salmos, através de Davi, fala assim, ó: aqueles que jazem a sepultura, eles não louvam a Deus, eles jazem no esquecimento. Ali não há mais nada que se possa fazer. Então, ou seja, Lázaro apenas estava dormindo. Foi como diz o livro de Coríntios, né? Como um abrir e fechar os olhos, um abrir e fechar de olhos. Naquele momento, então, aparece uma figura extremamente importante no texto, uma mulher. Só que a mulher, ela não era benquista dentro do ambiente judaico, não era benquista. Quando havia o momento da palavra, da Torá, das escrituras serem abertas assim, para as pessoas, ela era aberta num ambiente fechado, chamado sinagoga. Imagina só que sinagoga é como se fossem igrejas pequenas. E nessas igrejas as mulheres não entravam. Agora pensa comigo assim, ó. Imagina só, você tem seu marido, e o seu marido, ele não é daqueles caras assim muito bom de raciocínio, sabe? É aquele cara que sonolento, que chega na igreja e já começa a inclinar a cabeça no ombro, já começa a dormir. A mulher ficava em casa na expectativa do marido chegar e falar assim: bem, conta para mim, o que foi apresentado lá, o que foi explicado, que texto da Torá foi. E aí o rapaz falava assim: mulher, se eu falar para você, é que eu fui no banheiro da sinagoga umas 3, 4 vezes, fui tomar água, aí cheguei lá, tinha um pessoal conversando, fiquei conversando com o pessoal. Você já imaginou? É que assim, é que no ambiente judaico, naquela época, o homem tinha o dom da palavra, é ele que ditava as regras. Mas se fosse no Brasil, a mulher espancava o cara, não é verdade? Porque a gente sabe que quem manda em casa, a gente sabe quem era, a gente só não fala, fica feio, mas a gente sabe quem era. E aí eu fico pensando, sabe? Maria era uma mulher totalmente discriminada pela sociedade, já por ser mulher. E o texto bíblico diz que Maria tentou passar despercebida. Porque quando ela viu que Simão não ungiu os pés de Jesus, então ela teve um enlace. Ela falou assim: meu Deus, já que Simão não fez isso, chegou a minha oportunidade. Porque Maria tinha uma grande gratidão no coração, porque logo havia ressuscitado quem? Lázaro, seu irmão. Então Maria estava extremamente grata pelo Senhor Jesus ter feito aquilo. E agora Maria, ela vai em casa, pensa nisso, Maria vai em casa, ela pega tudo que ela tinha guardado, e agora ela vai e ela compra um perfume de alabastro, e aí diz que é feito de nardo, e fala assim, ó, puro, sem mistura. Eu vi gente fazendo assim agora, suspirando assim, né? Uma pessoa perfumada chama atenção, não chama? Chama ou não chama? Pode ser até uma pessoa extremamente feia, mas se ela passa na frente com aquele perfume assim, a gente até, na verdade, fala, nossa senhora, que perfume é esse, né? Pois bem, queridos, eu me lembro de um dia, eu estava na casa de um tio meu, ele faleceu, vai fazer 2 semanas, e eu lembro, coloca aí, vai, alguns meses atrás, eu fui visitá-lo.
E ele é muito rico, sabe? Ele é muito rico. Era, né? Ele era muito rico, muito rico. Milionário. E eu me lembro que eu fui tomar banho, né? E eu tio falou assim, olha, pode tomar banho aqui no meu quarto, não tem problema. E a casa era grande, mas tinha muita gente já ali, já esperando pelo banheiro. E meu tio falou assim, toma banho lá. E eu fui lá tomar banho no quarto dele, sabe? Aí eu entrei no quarto dele assim, fui tomar banho. E aí eu olhei assim, sabe? Tinha um perfume assim do lado, acho que era Tio Antiu, alguma coisa assim. Mas era original, sabe? Eu falei assim, rapaz, nunca peguei um perfume desse na minha vida. Eu me lembro que eu peguei assim um perfume assim, eu ia sair, né? Dei umas... Aí dei umas 4 assim, espirradas. Porque a gente sabe como é que é, né? Bom, quando vai espirrar o negócio, a gente acha que não vai fazer tanto efeito. Porque assim, eu estou acostumado com aqueles perfumes que você dá a primeira, você saiu de casa e já estava sentindo o cheiro, entendeu? E o do meu tio era diferente, porque o negócio era original, né? Aí eu dei aquelas 4 bombadas assim, quando eu saí na sala, assim, gente do céu, eu sentia perfume, assim, minha mãe falou assim, filho do céu, você está sentindo esse cheiro? Que cheiro, mãe? E mudou a sala. Por quê? Porque o perfume era original, esse perfume era caro, entendeu? E tinha vários, tinha Monte Black, e eu não conheço muito essas coisas não, entendeu? Não é de Deus, não. E aí eu me lembro que eu, sabe, pensei, achei que era um cara. Bois bem, queridos, vamos voltar para a história, presta atenção aqui, ó. Maria comprou um perfume extremamente caro, e ele era tão caro, mas tão caro, que Judas, aquele ladrão, porque Judas era um ladrão, se você for lá para o Evangelho de João, lá vai dizer que Judas ele repreendeu porque ele era ladrão, ele roubava uma parte da porção que ficava para eles, para os discípulos, para o Evangelho, para a pregação do Evangelho, ele tirava uma parte para o seu consumo pessoal, e ficava pouca parte para que Jesus pudesse pregar o Evangelho, para que pudesse fazer alguma obra de caridade, alguma coisa assim. E quando Judas viu 300 denários sendo jogados fora ali, ele entendeu que era como se tivesse sido jogado fora. Olha isso, gente. Ele entendeu que esse valor poderia ser destinado aos pobres, ao invés de ser derramado ali sobre Jesus. E agora a Maria tenta passar despercebida. Mas lembra, gente, eu não consegui passar despercebido na sala. E você imagina que onde Jesus estava, havia quantas pessoas? Muitas pessoas. E Maria tenta passar, vai passando, tentando passar despercebida, mas até ali ela está despercebida, porque ela é mulher, ela não é verdade. Mas de repente, não é verdade, não é verdade no Brasil, mas naquela época era verdade, tá bom? E aí de repente então, Maria pega o perfume e ela quebra a tampa do frasco. E naquele momento é um momento ápice da história, porque Maria agora ela se prostra diante do Senhor Jesus. Ela pega uma bacia e ela começa a jogar o nardo puro, o bálsamo, o perfume, o alabastro em cima dos pés de Jesus. E não contente, ela joga sobre a cabeça de Jesus. E Jesus, de acordo com o Oriente Médio, as pessoas elas eram de que jeito? Tinha uma barbinha assim ou não? Não. Quanto maior a barba, maior era a sabedoria. Olha isso, gente. Você imagina esses caras barbudos de hoje em dia aí, né? Quanto maior a barba, maior era a sabedoria, mais experiente era a pessoa, entendeu? Mais experiente eram as pessoas. As pessoas antes, elas tinham respeito pelos anciões. Não estou falando do Ronaldo aqui não, tá bom? Estou falando dos anciões, assim, no sentido de pessoas mais velhas. O Ronaldo é um cara novo, por isso que eu falei que eu estou falando do Ronaldo. Eram pessoas mais velhas, eram pessoas experientes, mais bem vividas, entendeu? E aí, queridos, olha aqui, ó. Quando quebra, ela agora começa a lavar os pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus com um pano. É isso ou não? Como é que ela começa a enxugar os pés de Jesus? Com os cabelos. E junto ali com o perfume, Maria derrama suas lágrimas sobre Jesus. Sabe por quê? Porque ela via o Senhor Jesus muito mais do que um profeta. Ela via o Senhor Jesus como Salvador. Ela via o Senhor Jesus como o Messias. De fato era. Quero te fazer uma pergunta agora bem importante. Presta atenção aqui, olha para mim. Era um perfume cheiroso, não era? Era. E perfume cheiroso a gente sempre gosta de estar ao lado de pessoas cheirosas. Quando passa aquela pessoa que está cheirando mal, você gosta de ficar do lado dela, sim ou não?
Nem no banco, né? Deixar ele isolado no banco ali, tadinho. Queridos, quero te perguntar uma coisa. Aquele perfume atraiu a atenção de toda aquela multidão. E o cheiro daquele perfume exalou por todos os lados, para toda a casa ali de Simão. O que nós temos exalado hoje? Será que nós estamos atraindo as pessoas para mais perto de Jesus? Ou será que nós estamos afastando as pessoas? Olha aqui para essa igreja. Já falei isso na sala jovem uma vez. Cadê aquela pessoa que está cheinha de tatuagem? Cadê ela aqui? Vocês estão vendo ela aqui? Eu não estou vendo. Cadê a prostituta? Cadê o homossexual? Cadê a lésbica? Cadê essas pessoas? Por que elas não estão aqui? Será que nós estamos afastando ou atraindo elas para mais próximo de Jesus? O que será que eu tenho feito? Quais são os meus paradigmas? Qual é o meu estilo de vida? Qual é o meu tabu? Eu vou falar para você qual era o tabu dos discípulos. Eles não se misturavam com os gentios porque consideravam eles cachorros. Os gentios eram menosprezados. Os judeus, eles se vangloriavam por ter nascido povo de Deus e não deixavam os gentios se aproximar do Senhor Jesus. É ou não é verdade? Existem pessoas que parecem ser tão santas, que a santidade dela, só de você estar perto dela, parece que você fica pequenininha. Já conversou com pessoas assim? Uma pessoa que parece, exala tanta santidade, parece que o cara é quase que um Deus na terra, e ele não pode ser contrariado. E quando você chega perto dele para falar, ele tenta fazer você ficar pequena, e ele parece ser o quê? Grande, exatamente. Parece que é um gigante. Quando eu olho para o Senhor Jesus, eu percebo que Ele atraía a multidão. E olha aqui, principalmente os excluídos. Eles olham a Bíblia. Em todos os momentos que o Senhor Jesus está, é assim, ó. Ele está passando e de repente tem um monte de leprosos gritando assim, ó: Senhor, olha eu aqui. E sabe o que o Senhor Jesus faz? Ele não vira as costas. Vocês estão cheirando mal. Não! O Senhor Jesus vai até eles. E sabe de uma coisa? Naquela época, aqueles que eram leprosos, você não podia tocar neles. Se vocês tocassem Jesus, se qualquer pessoa tocasse nessa pessoa que tinha lepra, ela ficava contaminada. E ela tinha que se distanciar e ficar sozinha durante 7 dias. Olha isso. Mas com o Senhor Jesus era diferente, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tocava nas pessoas e ele purificava. Ao invés dele ficar impuro, ele purificava. E ninguém ousava dizer assim, ó: Senhor Jesus, vai lá e fica 7 dias agora para o Senhor se purificar. Ninguém ousava falar isso para o Senhor Jesus, não. Ele purificava aqueles que precisavam ser purificados. Ele curava aqueles que precisavam ser curados. Ele ressuscitava aqueles que precisavam ser ressuscitados. Jesus, ele era o Deus dos excluídos. Ele não era o Deus de pessoas que ficavam assim só aqui na sinagoga e isolava as outras pessoas. Ele aproximava. O Evangelho não é, como eu posso dizer, exclusivista, como os judeus pensavam e como muitos de nós pensamos hoje. O Evangelho é inclusivista, ou seja, ele tenta atrair todos. Na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus abriu os braços, ele estava querendo abraçar todo mundo. E se eu e você pudéssemos pegar um drogado hoje aqui na rua e ver o preço dele, se pudesse ter uma etiqueta aqui atrás, a gente não ia conseguir ler o que está escrito aí. Sabe por quê? Porque não tem preço. O que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário não tem preço. É por isso que eu falo que pecado não tem perdão. Verdade ou não é? Pecado tem perdão? Sim ou não? Pecado não tem perdão, queridos. Pecado se paga. Se hoje eu e você não pagamos, é porque alguém pagou o quê? O preço. Alguém pagou a dívida por nós. E a dívida era de sangue. Eu e você precisávamos morrer. E
nós não morremos. Pelo contrário, hoje pulsa dentro do nosso coração vida eterna através do Filho de Deus. Amém? Amém. Queridos, Maria quebrou e o perfume exalou e todo mundo foi lá para poder não só cheirar, mas ver o que aconteceu. Eu e você precisamos ser o centro de atração para Jesus. Eu e você precisamos levar a mensagem do Senhor Jesus para todas as pessoas, não ser exclusivistas. O texto, eu vou finalizando quase aqui. No livro de 2 Coríntios, abre comigo lá. 2 Coríntios, pode deixar a música, está ótimo, Dudu, obrigado. 2 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 15. Sublinha com caneta esse texto. Diz assim, ó: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. O que você está exalando? Vida ou morte? Eu me lembro de um momento em que um grande profeta de Deus diz assim, ó: é momento de escolher hoje. Você tem duas escolhas: vida ou morte. A escolha é sua. O que você está exalando hoje? Vida ou morte? Quando você está no seu trabalho, o que você exala? Vida ou morte? Quando você está na sua casa, você exala vida ou morte? Você cheira esterco ou você cheira o bom perfume de Jesus? Queridos, se eu e você não relacionarmos com Jesus, vamos continuar cheirando esterco. Se eu e você não ter um momento diário com a pessoa do Senhor Jesus, de comunhão, de relacionamento, de estudo da palavra, eu e você, a gente vai estar vindo nessa igreja, mas a gente vai